trocar, descobri que o problema era mesmo o microfone, tá bom? Eu troquei, mas só deu para me trocar no final da tarde, aí não deu como eu retornar a aula com vocês, tá? Engraçado que o mesmo equipamento, que eu até mostrei, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, acho que não, mostrei para uma outra turma. Eu usei ele de manhã, dei aula normal, não houve nenhum problema com áudio. E aí à tarde eu acho que eu puxei o cabo, alguma coisa assim. Estão me ouvindo Não, mas bem, né? isso aí dá um problema de uma hora para outra mesmo, professor. É, Isso aí é normal. o fio é muito fininho também. Agora estão me Uhum. ouvindo bem? Aham, Sim. com certeza. Tá ótimo, então. Pessoal, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, hoje vai ser uma aula diferente por vários aspectos, tá? Primeiro, para a gente correr atrás aí de uma parte da matéria que nós não vimos corretamente, tá bom? Segundo, porque eu vou abordar uma série de coisas relacionadas à montagem do computador, as formas que se apresentam as placas, os componentes, tá bom? E um outro aspecto importante para nós aí é que nós devemos retornar às aulas presenciais já a partir da semana que vem, tá bom? No nosso caso aqui, como as nossas aulas são segundas e quartas, a nossa aula presencial ela vai começar na semana que vem, só que no caso a gente vai ter aula na quarta-feira, dia 5 de agosto, tá? Mas será toda segunda e toda quarta. Apenas na semana que vem que a gente vai começar no dia 5, tá? Tudo bem? Beleza. Certo. Aí, quando passar essa primeira semana que vai entrar aí a outra vai ser normal, segunda e quarta, tá bom? Na quarta-feira, quando a gente começar a aula lá, eu vou explicar para vocês como que vai ser essa questão da nossa aula, como que vai ser essa questão do contato ali, visto que a gente vai estar no laboratório, a gente vai estar manuseando placas e tal. Então, vou ter uma série de orientações e recomendações que eu vou estar passando para vocês. Mas, de antemão, já vou antecipar algumas coisas que vocês já devem estar sabendo, como, por exemplo, o uso de máscara dentro da escola vai ser obrigatório, nós não teremos mais intervalo. Geralmente eu não dava intervalo para minhas turmas, né? Mas nós não teremos o intervalo. E no nosso caso nós não vamos ter problema, porque com relação à questão de quantidade de alunos, porque a nossa turma, em raras exceções, a gente teve muitos alunos em sala de aula, pelo menos esse horário, tá bom? Então, nós não vamos ter esse tipo de problema. Então, nós vamos poder manter um distanciamento entre vocês ali no nosso laboratório. Mas, assim, de forma oficial, então, vocês estejam cientes aí que a gente vai estar retornando às aulas na semana que vem. É provável que tenha alunos novos chegando, né? Ou seja, alunos que não pôde assistir a aula online por questão de internet, por questão de equipamento. Então, eles pediram que nós não computássemos essas questões das aulas online por conta disso. E que falaram que iria voltar no presencial. Então, pode ser que na semana que vem a gente tenha alunos, né, que não estavam frequentando as nossas aulas. O que vai acontecer com esses alunos? A aula vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula de posicionamento, onde eu vou passar alguns pontos que nós estávamos estudando, e esses alunos, alguns, dependendo de como eles estão, de que horário, se for transferência eles vieram, poderão passar por uma aula de recuperação ou de revisão de matéria na sexta-feira. Provavelmente, na quarta, eu vou dar sequência normal à nossa aula. É claro que, como eu falei, vai ser uma aula um pouco diferente, então muitas coisas que eu já falei com vocês aqui de forma online, né, numa teoria, lá, por a gente estar de forma presencial, eu faço aí uma revisão de conteúdo, uma abordagem de alguns assuntos que se faz necessário, tá bom? Pessoal, para a aula de hoje é uma sequência das aulas anteriores e nós não trabalhamos muito bem essa parte. Então, eu vou passar aqui alguns pontos aonde eu acredito que eu tenha iniciado, mas não concluí com vocês, e aí vocês podem estar me abordando aí para fazer pergunta, para tirar alguma dúvida que se acharem necessário, tá bom? Esse slide aqui também, vocês vão perceber que eu não vou rodar ele no normal do PowerPoint, que seria essa forma aqui, tá vendo? Ó? Eu não vou rodar ele desse jeito, porque eu vou fazer interação com as imagens aqui, tá? Não só apontando, mas realmente movimentando a imagem na tela. Então, eu prefiro manter ele desse jeito mesmo, ok? Abrir mais espaço aqui, ó. Tá bom. Então, pessoal, a aula de hoje vai ser assim, ó, uma parte referente à montagem do computador, né? Ou seja, o que a gente precisa para montar o computador, como que a gente começa a se preparar para fazer a montagem do computador.
desde a questão técnica de conhecimento. Essa questão técnica de conhecimento já é o que nós estudamos em aulas anteriores, tá bom? Então, por exemplo, com relação à função da placa-mãe, o papel do HD, qual é a função da memória RAM e da fonte. Então, enfim, essa parte aqui eu não vou novamente explicar a função de cada item de forma individual, mas sim focar os itens que são necessários para a montagem do computador. Claro que durante a aula vou estar aqui comentando algum item, algum ponto que eventualmente não está tão claro ainda, tá? E também preparar vocês não para montar apenas o computador de vocês, né, especificamente. O curso de TI, ele é um curso preparado para te dar um conhecimento, uma estrutura para vocês fazerem manutenção em qualquer tipo de computador PC, para vocês fazerem a montagem de qualquer computador PC, de qualquer modelo. Tá? Vocês vão perceber aqui que eu vou apresentar algumas imagens que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas para uma pessoa com mais vivência na área, para um técnico de informática, geralmente para ele é simplesmente mais uma placa, mais um HD, mais um gabinete. É algo comum, às vezes com um design um pouco diferente, mas nada mais do que isso. Também, pessoal, a gente está partindo do princípio de como a gente vai montar um computador, tá? É claro que eu poderia abrir uma aula com vocês falando de como que a gente vai comprar um computador, ou como que eu vou indicar para alguém comprar um computador, porque é normal, e se preparem, que vai ser normal as pessoas perguntarem para vocês, olha, eu estou querendo comprar um computador, o que você me orienta? O que você acha que é melhor para mim? Ou então ela fala, olha, eu tenho X valor, você acha que dá para comprar um bom computador? Então, essas relações, na nossa cabeça, a gente vai trabalhando tudo isso e chega uma hora que você tem uma forma de você explicar isso. Você tem um conhecimento e uma forma de como você vai abordar essas questões, seja por uma questão, muitas vezes para a pessoa financeira, ela tem só um valor X, que você sabe que não é o suficiente para comprar uma ótima máquina, mas dá para comprar um computador que para ela atenda. Ou então você vai encontrar uma pessoa, uma empresa que tem uma questão técnica, ela quer um computador com determinados recursos, e você vai ter que ir atrás desse equipamento e fazendo assim, a explicação do porquê desse computador. Então, nesta aula aqui, não é comprar um computador montado, e sim a gente montar e quais são os primeiros passos. A primeira coisa que eu separei aqui para vocês, então, no nosso slide aqui, gente, é isso, ó. Se você vai comprar peças para montar um computador, é importante você saber que é assim. A questão do valor, do dinheiro, a questão financeira, ela vai pesar sim, tá? Ou seja, se você falar para mim, professor, eu juntei dinheiro, eu recebi valor, eu vendi uma peça, um equipamento que eu tinha, eu vendi enfim, você vendeu um bem seu e você conseguiu um valor X, ou você trabalha, enfim, e você recebeu da empresa um valor X, e com esse dinheiro você quer comprar um computador ou você quer comprar peças de computador. Eu falo dinheiro, não falo valor específico, porque a gente poderia falar de R$ 2.000, tá vendo? Já é um valor, já é um bom valor. Mas eu poderia falar para vocês de R$ 4.000, como poderíamos falar de R$ 8.000. Nós sabemos que no mercado de TI tem computadores, né, de vários valores, tem computadores de várias performances. Então, isso está relacionado diretamente com o quanto você está disposto a investir numa máquina como essa, tá bom? Então, é possível comprar, sim, um computador a partir de R$ 1.200, como é possível comprar um computador de R$ 8.000, né? Ah, mas é a mesma coisa? Claro que a gente sabe que, devido ao valor, provavelmente não é a mesma coisa. Espera-se que um computador de R$ 8.000 ele ofereça muito mais em termos de velocidade, em termos de recurso, em termos do que você pode fazer com essa marca. Então, com essa máquina. Então, é o que a gente espera mesmo. E isso você tem que ter em mente. Então, se você pretende comprar um computador, ou se você tem algum amigo, algum parente, algum conhecido que está juntando dinheiro para comprar um computador, você vai ter que fazer essa abordagem para ela, né? Ou seja, você está disposto a investir quanto, né? Quanto tempo você pretende levar para montar esse computador? Qual é o objetivo de você montar esse computador?
Essa máquina que você está montando é para seu uso, é para o seu uso para trabalho, ou é simplesmente para o seu uso diário, né? E que atividade você quer rodar nesse seu uso diário? Então, assim, a gente conseguindo responder essas perguntas, a gente vai montando um perfil de como e a gente deve começar para montar o computador. Então, vamos pegar aqui duas situações assim, hipotéticas, bem rápido, só para vocês terem uma ideia do que estou falando. Vamos supor que a gente tem um parente que ele é um engenheiro, ele está se formando aí e tal, e ele quer montar um computador para ele, porque ele pretende usar alguns programas, ele pretende fazer um estágio, e já falaram que ele tem que ter uma boa máquina, né? Então, assim, nós temos aqui o fator tempo. Ele vai querer um computador para logo, ele vai querer um computador para daqui a alguns meses. Ele não vai querer um computador para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele falou de trabalho, né? Ele falou que ele pretende estagiar. Então, ele precisa de uma máquina em termos de daqui a alguns meses, tá bom? Outra coisa que ele deixou claro é que ele pretende ter esse computador para usar com programas que está relacionado à atividade profissional dele. Como ele é engenheiro, vai usar programas gráficos, vai usar programas de orçamento, vai usar programas que trabalham com muitos arquivos. Então, estamos falando de um computador que tem que ter, sim, um bom desempenho. Esse bom desempenho ele é a soma de processador, de memória RAM, de HD, de placa-mãe. Então, tudo isso está relacionado com um bom desempenho que eu estou aqui falando com vocês, tá bom? E aí, pessoal, por último, o fator financeiro, né? Nós vamos perguntar para ele quanto é que ele está disposto a gastar por esse computador. Se ele falar para vocês, olha, fulano, eu tô começando agora, terminei a faculdade, estou com muita conta, quero gastar R$ 1.200, como eu falei, vocês já vão falar para ele que, olha, esse computador ele vai ser muito, muito limitado em termos de velocidade. Que dependendo do programa que ele queira usar, ele talvez não consiga usar nesse computador a esse valor. Então, a gente já fala isso para ele, porque aí ele vai ter que pensar numa segunda alternativa. Por exemplo, ele pode esticar um pouco mais o tempo para juntar mais dinheiro, ou ele pode fazer um esforço aí, não sei como, e desembolsar um pouco mais. E se falar, por exemplo, e se for 1.800? E se for 2.100? Tá bom? Então, a gente vai conversar com a pessoa interessada de acordo com essas características aqui, tá? Características de tempo, de valor e de qual é a razão para esse computador. Vamos supor que seja um primo seu, um sobrinho seu, que quer comprar um bom computador para jogos, né? E aí o pai dele, o tio dele, falou que é para ver com você. Aí sim você está falando de uma máquina que você vai gastar um pouco mais, você vai gastar um pouco mais em placa de vídeo, você vai gastar um pouco mais em tela, em imagem. Hoje em dia, pessoal, a maioria dos computadores pode rodar tranquilamente numa televisão, né? As televisões hoje em dia, todas elas praticamente aí podem ser usadas como monitor para rodar um bom computador. Resta saber se a pessoa vai poder usar a televisão que está lá na casa dela. Senão, ela vai ter que comprar um monitor ou uma televisão para colocar esse computador. De qualquer forma, esse computador para jogos, ele vai precisar de quê? Memória RAM, placa de vídeo, placa-mãe, processador, fonte de computador e gabinete. Tudo isso que eu falei para vocês agora, pessoal, na realidade são os itens básicos de um computador. Mas como ele está falando de uma máquina game, todos esses itens são voltados para esse perfil de computador. Então, quando eu falo fonte para um computador game, não é a mesma fonte de um computador comum. Quando eu falo, por exemplo, memória RAM para um PC game, eu estou falando de 8, 16, 32 GB. Quando eu falo de memória RAM para um computador comum, eu falo de 4 GB. Se um vizinho meu falar, Orlando, olha, estou querendo um computador para estudar, 4 GB para ele está bom demais. Se ele fala para mim que é para game, eu vou elevar esse número para 8, 16 GB. Então, a forma, tá, pessoal, de vocês definirem como comprar, tá? O que comprar vai depender, né, dessas características. Aí, gente, é o seguinte, ó, vamos imaginar que a pessoa ela já tenha computador. Não é um computador tão antigo, mas ela já está com intenção de montar uma máquina melhor. Então, você pode pensar assim, ó,
Existem algumas peças de computador que, se você comprar agora, tendo um computador em casa, você vai poder usá-las nesse computador antigo, nesse computador que está em atividade. Por exemplo, o HD é um dispositivo que, se você comprar ele agora, um HD bom, ele possivelmente vai funcionar no seu computador. Então, é um investimento que você faz para um novo computador que, na realidade, você já vai usar ele agora. E depois que você comprar o resto das peças do novo computador, você vai poder usar esse HD novo que você comprou. Uma outra coisa que eu aconselho as pessoas é a fonte de computador. Parece que não, pessoal, mas uma fonte de potência real, ela dá uma sobrevida para os recursos da placa mãe, do computador. E uma fonte de potência real, ela vai ser utilizada numa máquina de bom desempenho. Então, é uma fonte que você pode comprar ela agora para usar no seu computador que já está em atividade, e depois que você comprar o restante, você trocar e usar essa fonte no novo computador. Mas isso só é válido, pessoal, se for uma fonte de potência real, tá bom? E é claro que você vai ter que ficar atento se essa fonte nova, ela cabe no seu gabinete. Geralmente essas fontes, elas são padrões em termos de tamanho físico. Então, não vejo muito problema nesse sentido. Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui nessa nossa lista, pessoal, são esses dois itens. Ó. Seria a placa de vídeo e seria a memória RAM. Só que aí a gente tem que ter observar o seguinte ponto. Ó. A placa de vídeo, a sua placa-mãe tem que ter o slot PCI Express. Provavelmente a sua placa-mãe for uma placa de 2, 3, 4 anos atrás, ela tem um slot PCI Express. Eu diria para vocês que, se for até mais, todas as placas de 2015, 2010 para cá, praticamente já vinham com o slot PCI Express, tá? Mas, enfim, tendo o slot PCI Express, você vai depender, tá? Nesse caso, tá, pessoal, para ligar a placa de vídeo, você vai depender da fonte. Se o seu computador tiver uma fonte comum ou uma fonte de potência nominal, possivelmente você não vai conseguir rodar essa placa de vídeo no seu computador mais antigo, e nem seria interessante você tentar, porque você pode danificar a placa. Isso só é válido se você também tiver uma placa tiver uma fonte ou comprar uma fonte de potência real. Então, sim, você tendo esses dois itens aqui, aí você pode estar trocando a placa de vídeo. E aí, gente, você vai ganhar muito nessa operação. Você vai ganhar tempo, porque você vai poder fazer novas operações num computador que antes não era possível por recursos de vídeo. A memória RAM, gente, ela é interessante porque ela permite o computador rodar mais rápido, sim, todos os programas, por conta de ter mais espaço. Mas aqui tem um detalhe, tá? Aqui tem o detalhe da tecnologia, tá? A gente vai precisar saber se essa memória RAM que você vai comprar, a nova, por exemplo, ó, DDR4, se a sua placa-mãe antiga, ela suporta essa memória. Possivelmente não, tá, gente? Então, isso aqui é uma situação que vocês vão ter que analisar com calma, mas possivelmente, apesar de, se você pudesse utilizar a memória RAM, seria muito bom, mas esse caso é um pouco mais delicado, porque geralmente as memórias RAMs, a tecnologia delas mudam de tempos em tempos. A placa-mãe de um tempo atrás, ela não consegue acompanhar essa tecnologia. Como estamos falando em montar um computador novo, a gente vai montar um computador novo com a tecnologia de memória RAM melhor disponível. Então, a gente está falando de DDR4, DDR5. Não acredito que um computador de 2, 3 anos atrás, que você não escolheu esse computador, você comprou ele numa loja comum, não acredito que ele tenha possibilidade de rodar uma memória de tecnologia mais nova, tá bom? Mas, enfim, gente, fica aqui a dica para vocês entenderem do que comprar primeiro, né? Como comprar e o que comprar primeiro. Então, depende, né, dessas questões. De quem é que vai usar, para que vai usar, quanto tem para gastar. E aí, depois, tem as peças que você pode pensar em comprar primeiro, na possibilidade de você poder usar essas peças num modelo de computador mais antigo. Eu separei aqui, então, uma fonte ATX. As fontes de potência real, elas têm um ganho na funcionalidade dela com relação ao computador. Elas entregam para o computador a energia adequada para cada parte da placa-mãe e dos demais componentes. É diferente de uma fonte de potência nominal. Fonte de potência nominal, por exemplo, tá, pessoal? Se o fabricante diz que a fonte de potência nominal é de 400 watts,
geralmente ela dá um pico e chega até 400 watts, mas ela não mantém isso. Ela não consegue trabalhar o tempo todo nessa potência. Uma fonte de potência real, tá? De 400 watts, ela consegue atingir e trabalhar nesse pico. E a potência das fontes, pessoal, está relacionada diretamente com os componentes, com as placas que estão ligadas no seu computador, tá bom? Então, por exemplo, ó, DVD, HD, cooler, placa de vídeo, tudo isso consome energia. Se consome energia, ele puxa potência, ele demanda de trabalho, de energia para trabalhar. É essa potência que eu estou falando. Então, quanto mais coisa tiver dentro do seu computador, né, maior é o consumo. Se maior é o consumo, maior é o gasto da potência. E aí, por isso, da fonte ser uma fonte de potência real. Vocês perguntarem para mim, tá, gente? Professor, qual é o valor médio, né? Quanto que geralmente gasta um computador? As fontes comuns, gente, elas atingem um pico aí de 230. O pico delas podem variar, tá? De 230 até 400 watts. Mas elas mantêm, elas conseguem trabalhar dentro de uma potência de 230, 240 watts. Alguns computadores consomem até menos potência do que isso, são computadores mais simples, tá bom? Mas a média deles gira em torno de 180, 200 watts, não, tá? Porque isso vai depender muito de cada peça que tem lá dentro, tá bom? O que acontece se você pegar um computador que consome, né? Porque tem muita coisa lá dentro, muita placa, muita HD, DVD. O que acontece se você pegar um computador que, quando tudo é ligado, atinge 380, 420 watts de potência, o que acontece se você tem uma fonte de 350 watts? O computador ele desliga. Ele liga e desliga, ou ele liga e reinicia, ou seja, ele fica nesse looping, tá? Ele liga, começa a carregar, quando ele atinge aquela potência máxima, não consegue dar, ele desliga novamente. Ele fica rodando nesse ponto até você interromper isso. Se você deixar ficar rodando, isso pode danificar a placa ou algum componente eletrônico. Então, o ideal é que, se você percebe que o computador está reiniciando por uma baixa potência da fonte, né, a gente tem que desligar tudo e não tem muito o que fazer, pessoal. É trocar a fonte do computador, tá bom? Como que eu vou saber disso, professor? É o que eu estou falando para vocês, tá? Geralmente, o computador, ao carregar e ele não tem energia suficiente, ele vai desarmar, ele vai desligar. Isso não queima as placas no primeiro momento, mas se você insistir nessa situação, ela é arriscada, tá bom? Ok? Pessoal, cada peça, cada placa de computador, o fabricante, ele é obrigado a informar qual é o consumo desse dispositivo, tá bom? Então, se vocês entrarem no site da Seagate, da Maxtor, e pegar um modelo de HD deles, o fabricante vai dizer quanto ele consome de energia. Esse quanto ele consome de energia é a potência que eu estou falando, tá bom? Eu vou ampliar aqui a placa de vídeo para lembrar vocês que atualmente a placa de vídeo é um dos dispositivos do computador que mais consome energia. Então, assim, né, a potência, né, dessas placas de vídeo é alta. Então, você precisa, tá, de uma fonte de potência real, ok? Mas, como eu falei, o fabricante ele tem que informar todos esses detalhes para vocês, tá bom? Gente, ó, as fontes de computadores, elas, apesar de terem fabricantes diferentes, poderem ser feitas em qualquer parte do mundo, elas são obrigadas a ter alguns itens padrões, tá bom? Por exemplo, como alguns conectores padrões, tem que existir esses conectores. Esses conectores, na prática, têm nome, e é importante que você se acostume com ele. Então, por exemplo, se você estiver vendo um vídeo, se um profissional para você falar, nossa, olha como é que está esse pino P4 da fonte, você tem que olhar para o pino P4, você tem que saber qual que é. Você não pode falar, qual que é esse pino P4? Isso demonstra, na verdade, uma falta de conhecimento sobre aquilo que a gente está vendo, tá bom? Por exemplo, eu falo para uma pessoa, olha, pega o conector, né, de energia SATA para conectar no HD. Eu só vou falar assim, pessoal, para uma pessoa que eu acho que ela conhece alguma coisa a nível de computador, que eu acho que ela está fazendo um curso. Para uma pessoa que não tem esse conhecimento, nós não falamos assim. Eu vou falar de uma forma diferente. Ó, vou falar assim, ó, tem um conector aí, ele é preto, ele tem aí cabos amarelo, vermelho, tá? Ele é bem fino. Vê se acha ele.
eu vou descrever para a pessoa. Vocês observarem, eles têm algumas características diferentes entre si. Então, nós temos que conhecer esses conectores, os nomes e o modelo. Eu separei aqui uma tabela bem interessante para vocês. Ó. Não tem necessidade de decorar esses valores, claro, mas é importante vocês saberem, pessoal, que cada cabo desse aqui que sai da fonte, cada cabinho desse aqui, amarelo, vermelho, azul ou preto, cada um deles tem um valor de tensão elétrica, cada um deles tem uma função específica da fonte para o seu computador. Então, quando você fala para mim do conector vermelho, o conector vermelho é 5 volts. Se vocês observarem aqui, ó, esse 5 VDC é 5 volts corrente contínua, tá bom? Ok? Esse conector, esse fio preto, que é o conector COM, que vocês estão vendo, na verdade, isso aqui seria o comum, esse COM é de comum. Você pode considerar que ele seria o fio, o neutro, tá bom? Ou o fio terra, é o fio que não tem tensão elétrica. Todos esses conectores, eles são padrões. Então, onde você vê um fio preto na fonte do computador, ele é o fio comum, ele é o neutro, tá? E aonde você vê os fios coloridos, cada um deles tem uma cor específica. Então, gente, significa dizer o seguinte, ó, se eu pegar um multímetro, o multímetro é um aparelho eletrônico que a gente usa para medir tensão elétrica. Se eu pegar um multímetro e eu fizer uma medição de um conector vermelho, de fio vermelho, e ele me der 7 volts, eu tenho um problema ali de tensão elétrica. Se ele me der 1,5 volt, eu também tenho um problema de tensão elétrica, porque como padrão, o fio vermelho, ele entrega 5 volts. Tá vendo? Então, assim, é dessa forma que alguns técnicos conseguem tirar algumas conclusões sobre o comportamento do computador, da fonte ou da placa-mãe. Né? Muitas vezes são coisas que você não enxerga, mas a gente consegue testar, a gente consegue, através de um equipamento ou um programa, fazer um diagnóstico como esse. Tudo bem? Então, lembrando, ó, esses valores são padronizados, a posição deles aqui são padronizadas, porque esse conector ATX de 24 pinos, ele foi feito para qualquer placa-mãe, conector ATX de 24 pinos. Estamos falando de um padrão. Por isso, gente, se alguém pegar para mim uma placa-mãe que veio da China, dos Estados Unidos, da Itália, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, não importa. Se o conector é ATX 24 pinos, eu vou colocar esse conector aqui, ó, e ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar, gente, porque eu parto do princípio que nós estamos falando de equipamentos e dispositivos padrões. O fabricante, ele tem que seguir o padrão, tá? Então, por isso que eu não vou me preocupar muito com isso. Aqui eu tenho uma imagem com os conectores num tamanho maior, para vocês visualizarem. Então, na próxima aula, eu já vou conseguir fazer uma apresentação visual para vocês nesse sentido. Vai ficar melhor para a gente poder identificar. E aí, gente, ó, quando a gente fala de computador, existem N modelos de computador, tá? Tanto em termos de velocidade, fabricante e características. No mercado de informática, existem computadores que precisam ser muito potentes. Geralmente, um computador muito potente, ele acaba sendo um pouco grande, porque ele vai ter muitas placas, muita memória, ele vai dissipar muito calor, então precisa ter um sistema de resfriamento para ele apropriado. Então, nós temos modelos de gabinetes diferentes para placas-mães diferentes. Esses modelos, eles são padronizados, então tem nome, sim, e você consegue encontrar no mercado aí o que ele tem disponível, tá bom? Eu estou pulando um pouco a imagem rápido, porque eu acredito que uma parte dessas imagens eu mostrei para vocês quando eu falei do dispositivo de forma individual. E agora, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês também o HD, que nós falamos um pouco sobre isso. A primeira parte eu queria que vocês olhassem a imagem de cima aqui, Paulo. Paulo, você consegue reconhecer qual é o meu HD SATA? O HD SATA. O SATA seria esse da esquerda? O de cima à esquerda. Esse está dizendo esse aqui? Ah, não, o à esquerda. Esse. Esse, certo. Isso. Ô, Renato, você concorda com o Paulo? Oi? Você Eu concordo com ele? O Paulo está apontando que ele acredita que esse HD aqui que eu estou ampliando a imagem é o HD SATA, SATA. Certo. É ele mesmo?
Que eu me lembre, acho que eu concordo com ele, sim. Olha, pessoal, ainda bem que a gente não está Uhum. apostando, hein? Pois não é ele não, hein? Ixi. Não é não, Paulo. Ó, Paulo, esse HD aqui que você apontou, o Renato também, ele é o que nós chamamos de HD Nossa. IDE, tá, pessoal? E assim, gente, ó, Oh, agora que eu ampliei a imagem, você consegue perceber aqui, ó, que ele tem vários pinos aqui, tá os vendo? pinos. É. Ele usa aquela fita larga de 40 pinos. Então, o Ah, HD sim. IDE, ele tem essa referência. O HD SATA, ele usa aquela fita mais fina, estreita, que é meia vermelha ou laranja, e a conexão de dados dele é só essa daqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora. Ah, sim. Isso, a do HD IDE é toda essa parte de pinagem. Então, aqui, na verdade, eu estou mostrando para vocês duas tecnologias de HD. Uma IDE, que é essa daqui, e a outra SATA, que é essa, tá bom? Mas, é claro, tá, gente? Se vocês forem comprar um HD novo hoje, com certeza vocês vão comprar um HD SATA, tá, pessoal? O vendedor vai falar para vocês, olha, é SATA, é o melhor, é o que eu tenho, o custo-benefício, enfim, é SATA, tá? Então essa aqui é a tecnologia que veio para substituir o modelo antigo de HD, que é o IDE, tá? E embaixo, gente, eu separei para vocês duas imagens, tá? Ó. Uma imagem do HD tradicional antigo, que é o HD com disco, tá vendo? Ó? Que ele tem um sistema mecânico para leitura de dados. Esse HD aqui antigo, pessoal, ele se apresenta tanto no modelo SATA quanto no modelo IDE, tá? Então, assim, e olha que interessante, pessoal, isso aqui, ó, já está no mercado desde o finalzinho dos anos 80 para início dos anos 90. Esse HD que vocês estão vendo aqui aberto, ele está desde os anos 90 para cá. Ele teve inúmeras melhorias, mas sempre dentro dessa estrutura. Essas melhorias fizeram com que ele se tornasse mais rápido, sim, e tal, mas como eu falei, fisicamente, tal, não houve grandes alterações. Até dizemos que é uma nova tecnologia, tá bom? Mas não é necessariamente uma mudança do dispositivo. Agora, no meu lado direito aqui, que eu vou ampliar a imagem para vocês, esses são os HDs atuais. Tá? Aqui ele está aberto, tá, pessoal? Vocês estão vendo a placa dele. Porque os HDs SSD, eles não apresentam mais disco, eles não têm sistema mecânico. Os HDs SSD, ó, eles trabalham com chip, tá vendo? Na realidade, pessoal, você poderia dizer que seria um grande pendrive, né? Um pendrive com muita capacidade de armazenamento. Sim, tá? Pode ser. Mas no caso aqui, ele te encara ele como sendo HD, porque a conexão dele é SATA. Ele não foi feito para me entrar com ele na porta USB. Ele foi feito para me entrar realmente na porta de entrada de HD, que no caso é a conexão SATA. Só lembrando novamente que aqui é só a placa, a estrutura dele fechada. Eu tenho um aqui, provavelmente, ele é igual um HD aí menor, ele é menor fisicamente, tá bom? E as vantagens dele são inúmeras, tá bom? Essa questão do HD SSD, que é isso aqui, pessoal, ele é totalmente digital, tá? Ele é totalmente eletrônico, então ele acaba tendo um desempenho melhor. Pessoal, chegamos num ponto aí interessante, que é para falar de gabinete. E aí eu vou falar de um gabinete que vocês já estão acostumados, que vocês já viram, que vocês estão acostumados, tá? Que é esse daqui, ó. Estou mostrando um gabinete novo, aberto, e eu vou mostrar um gabinete por trás dele aqui, que vocês também já estão acostumados, vocês já devem ter visto inúmeros computadores como esse daqui, ó. Inclusive, esse primeiro modelo aqui que está com a AT, que você está vendo, ó, ele é sim um gabinete antigo. O que eu tenho aqui dentro é uma placa antiga, eu tenho uma fonte de outro padrão, enfim, eu tenho geralmente o que tem dentro de um computador, mas com tecnologia antiga. Antiga de quanto tempo, professor? Estou falando para vocês de pelo menos uns 25 anos, tá? E aí a gente tem as coisas novas em termos de tecnologia, que é o ATX e o BTX. Pessoal, como a ideia aqui nessa parte da nossa aula é falar de gabinete, eu tenho aqui uma outra imagem bem interessante, que vocês vão ver isso em algum momento aí dos estudos de vocês ou no dia a dia de vocês. Ó. Eu estou mostrando para vocês que existe no mercado gabinetes diferentes, tá vendo? Ó?
gabinetes com estruturas diferentes. E esses gabinetes, eles são feitos para ser um servidor, uma estação de trabalho, para alguma situação específica. Tá vendo? Então, é assim, é normal isso, tá? Eu poderia até usar a palavra comum, mas ela não cai muito bem, porque é comum, mas você não vê isso com tanta frequência. Mas, nas empresas, isso é normal, tá? Em grandes empresas, que têm uma estrutura boa, esse tipo de equipamento e tal é normal, tá bom? Eu vou, ao invés de falar empresa, vou usar uma palavra mais chique aqui, que é, né, no mercado corporativo, tá bom? Ok? Que na verdade são as empresas. E agora, gente, eu vou destacar para vocês um gabinete bem bacaninho, ó, que é um gabinete de acrílico. Esse gabinete aqui é para quem quer montar um PC game, né? Para quem quer montar um computador que vai ter LEDs lá dentro, que vai ter uma placa de vídeo diferente. Essas placas, esses dispositivos, eles têm um emissor de luz e isso aqui fica muito bacana, o visual, entendeu? Então, assim, existem esses gabinetes, eles não são, assim, né, tão baratos, mas para quem vai montar um PC game já está esperando sempre encontrar algo diferenciado. E faz parte, geralmente, do gabinete, pessoal, a fonte do computador. É muito normal você comprar um gabinete e a maioria deles vem com fonte. Só não vem com fonte quando você compra um gabinete para ser um servidor ou um gabinete para você montar um PC game. Porque aí o fabricante ele entende que você quer escolher a sua fonte. Então você vai pegar uma fonte de acordo com as suas necessidades aí, tá bom? Então, assim, podemos comprar desde um gabinete com fonte, como também comprar separado, apenas o gabinete e depois a fonte. Como é que o gabinete vem, professor? Como é que ele é? É desse jeito que vocês estão vendo aqui, gente. Ele vem, inclusive, numa caixa, ele vem quando tiver fonte, tá, pessoal? Quando ele vem com a fonte. Ele vem com um cabo de energia, vem com um pacotinho de parafusos. Somente isso, tá bom? E outra, pessoal, os gabinetes eles são padronizados, eles têm uma série de furos, ele tem uma série de furos aqui, ó, que são a furação dele, que permite você fixar as placas, os HDs, os DVDs, cooler e outros dispositivos. Então existe um certo padrão nisso daí, tá bom? A nossa aula, ela vai encerrar daqui a pouco, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma montagem rapidinho aqui, se eu for interrompido aqui, aí eu vou chamar vocês novamente para a gente concluir, pode ser? Pode ser, Beleza, Paulo? pode ser. Beleza? Só para Beleza. ver se a gente Sim. conclui direitinho a nossa aula hoje, tá Beleza. bom? Então é assim, gente, ó, a ideia aqui vai ser eu montar um computador. É virtual, né? É imagem, mas vocês vão entender a ideia, o conceito, ó. Primeiro, eu preciso preparar isso na bancada. Eu organizo tudo isso dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa sequência de montagem. O que der para me montar fora do gabinete, eu monto. Vou dar um exemplo aqui em termos de imagem, tá bom? Quando você pega uma placa-mãe, você pode colocar a CPU na placa-mãe fora do gabinete. Isso é muito comum para nós, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, fora na bancada é melhor. Você pode colocar o cooler em cima da fonte na bancada. É bem melhor fazer isso. E aí todo o conjunto eu levo para colocar dentro do gabinete. Nesse caso aqui eu vou fazer diferente, ó. Eu vou colocar a placa mãe aqui no gabinete e essa placa-mãe eu vou fixar ela através de parafusos aqui no gabinete, tá bom? A furação apropriada. Feito isso, pessoal, eu vou poder colocar a fonte do computador. Mas como eu não coloquei aqui, ó, né, não coloquei antes o processador, ó, eu posso colocar o processador agora. Eu quero que vocês percebam que eu colocar a fonte ou colocar o processador, um não atrapalha o outro. Então, nesse momento, a ordem não tem muito problema para nós, tá bom? Tipo assim, professor, eu ponho primeiro a fonte ou ponho primeiro o processador? Nesse nosso caso aqui, ó, um não atrapalha o outro, tá bom? Então você faça o que para você, no momento que você achar mais conveniente. Eu, particularmente falando, pessoal, quando eu estou montando uma placa desse tipo, eu dou muita atenção à placa-mãe, processador, se ele vai entrar aqui. Tá, então vamos lá. Paulo, só para a gente concluir a ideia aqui, Paulo, eu estava comentando que nesse caso aqui, quando eu coloco a placa-mãe numa situação como essa, de preferência eu já levaria a placa-mãe com o processador e também com o cooler, tá? Eu também já deixaria o cooler fixado na placa-mãe, mesmo porque esse cooler, para a gente colocar ele,
A gente muitas vezes tem que ver se está bem encaixado, e aí você tem que olhar atrás da placa-mãe. Então, fazer isso fora do gabinete é melhor. É o que a gente geralmente te recomenda aí, tá bom? E aqui no caso, eu vou então colocar agora a fonte. E aí, eu deixei duas fontes aqui, porque uma é a forma como a gente estaria vendo, se realmente fosse uma situação real. Ela de lado, ela vai ficar aqui. E essa aqui é a parte de trás, né, da fonte, do gabinete, tá bom? Então, no nosso Ah, caso, sim. é esse modelo que vai ficar aqui, tá bom? E aqui não dá para a gente ver separadamente, mas todos os cabos estão enrolados aqui, presos. Esses cabos seriam soltos e cada ponta de cabo vai em uma conexão específica, ou da placa-mãe, ou de componente aqui do computador, tá bom? Uma coisa Certo. que geralmente o pessoal estranha é que sobra e fica cabo livre, conector livre, solto aqui dentro do gabinete. Isso é normal, essa situação de sobrar conector. Beleza, Renato, estamos continuando, tá? Beleza. Legal. Então, assim, é normal sobrar conector. E aí, a gente depois que sobrou, a gente vai enrolar eles, vamos prender para eles não ficarem aqui soltos, batendo em qualquer componente ou pegando, por exemplo, na parte da ventoinha aqui, que poderia prejudicar. Pessoal, então agora nós temos no nosso computador fonte, placa-mãe, processador e o cooler. Eu vou colocar aqui a placa de memória RAM, porque nós vimos já em algumas aulas que a memória RAM, como a memória ROM e os programas, é fundamental para o funcionamento do computador, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou deixar aqui a minha memória RAM conectada aqui nesse slot da placa-mãe. E agora, por último, pessoal, eu preciso colocar aqui o HD. O HD, nesse gabinete, ele tem várias áreas, tá vendo? Ó? Todas essas áreas aqui, ó, são áreas para a gente colocar gabinete. E é normal você pegar um computador, e colocar 2, 3, 4 gabinetes. Ou seja, é normal no sentido dele aceitar isso, tá? Não é comum a gente ver, porque geralmente a pessoa para fazer isso ela tem que ter uma necessidade específica, ou porque ela precisa de muito espaço, né, de armazenamento. Mas hoje em dia, com os HDs grandes, por exemplo, se a gente imaginar um HD de 2, 3 terabytes, é muito espaço, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é uma imagem de dentro de um computador com alguns itens necessários aqui. Reparem que eu não coloquei placa de vídeo, não coloquei o dispositivo de DVD, tá bom? E não tem os cabos que vêm do gabinete, estão ligados da placa-mãe, isso a gente faria. Agora, uma coisa interessante, ó, nessa situação aqui, se eu tirar o HD desse conjunto aqui, ó, esse kit aqui ele funciona, essa situação, o computador ele funciona, ele responde. Se nós ligássemos tudo certinho aqui, colocasse o teclado, o mouse em uma tela, a gente iria perceber que o computador ele vai iniciar o sistema da placa-mãe, tá? E a partir daí ele vai procurar o sistema operacional. Esse sim, sistema operacional, ele vai vir ou de um HD, tá? Ou ele pode vir de um pendrive, ou pode vir de um DVD, ou pode vir de algum dispositivo de armazenamento de dados que tenha o sistema operacional de partida. No nosso caso, a gente geralmente usa o programa Windows, ou em algumas situações podemos usar o Linux, tá bom? Então essa é a situação. Eu agora vou puxar um pouco a minha imagem para a direita aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês aqui uma outra situação agora, ó, esse modelo aqui, ó. Então, deixar aqui montado nosso computador. Tá aqui, ó. Certo. Essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês, ó. Essa aqui, gente, seria a imagem, então, ó, está montado, como nós deixamos, né? E essa aqui, ó, seria a imagem de trás do computador. Então, ó, eu tenho o gabinete, tá vendo, ó? Eu tenho o gabinete aqui, tá? E aqui, ó, nessa área, para esse modelo, é onde eu vou ter as conexões da placa mãe. Essa parte que a gente está vendo aqui agora é aquela que a gente coloca o conector de teclado, cabo de internet. E essa plaquinha aqui, pessoal, esse espelho aqui, ou saída da placa-mãe, ela é a parte que vem aqui, ó, nesse gabinete aqui, ó, para esse modelo. Nesse aqui, o modelo de trás, eu vou mostrar aqui. E para esse modelo de gabinete, a fonte dele, ela vai vir aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Ela vai vir nessa situação aqui presa para o lado de dentro. Tá? Então, assim, os gabinetes podem apresentar diferentes formatos, né? Mas assim, é padrão, né? Ou seja, apesar de ser diferente, é padronizado o furo, o espaço para você colocar determinada placa. É bem verdade, se vocês observarem uma parte da aula, eu mostrei para vocês que eu tenho um gabinete grande e placa-mãe grande, como também placa-mãe e gabinete pequeno. Então, não tem sentido algum você pegar uma placa-mãe grande, certo? Para querer colocar ele num gabinete menor. Para você colocar ele num gabinete, por exemplo, como esse aqui, ó, ele não vai encaixar aqui, a placa vai bater aqui nessas partes metálicas. Então, essa situação, tecnicamente, a gente nem tenta, né? A gente diz que não é compatível. Se eu comprei uma placa-mãe para um servidor, eu vou comprar um gabinete para um servidor. Tá? Se a mesma coisa, se eu compro uma placa de vídeo para um PC game, eu espero que naquele gabinete ele tenha espaço, ele seja um gabinete apropriado para isso, e a fonte do computador seja a fonte do computador para um PC game, tá bom? É isso que a gente acaba, é isso que a gente espera de um sistema, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que agora a gente conseguiu concluir, pelo menos essa passagem aqui, né, básica das montagens de um computador, tá bom? É claro que essa atividade vocês terão que fazer no laboratório algumas vezes, porque a gente vai estar variando de acordo com o modelo da placa, de acordo com o gabinete, para vocês perceberem na prática qual é o procedimento e como que a gente faz isso, tá bom? Renato, você quer fazer alguma pergunta sobre as imagens que eu mostrei para você, Paulo? Não, senhor, não, senhor. Não, Tá tá tudo bem tranquilo? claro. Beleza, pessoal. Uhum. Então hoje a gente conseguiu encerrar uma aulinha bacana aqui. E aí fica assim, ó, o recado novamente. Não esqueçam, semana que vem nós não vamos entrar em live nesse horário. Eu vou estar aguardando vocês lá na unidade da Penha. Né? Caso vocês consigam ir, eu vou estar lá esperando vocês para a gente iniciar a nossa aula. Beleza, então? Você já Beleza. pode desinstalar o Zoom já, né, senhor? Como é que é? Já pode desinstalar o aplicativo Zoom já, né? Você já pode tirar o Zoom ou não? Já, né? Não, Tá bom, já acho deu. que já dá, né? Vamos ver, né? Tomara que sim, né? Vamos ver. Apesar que a gente se deu bem com ele, né? Mas já dá para deixar ele meio em stand-by aqui, não ter necessidade de usar comigo. Uhum. Obrigado, viu, Renato? Obrigado, Paulo. Falou, senhor. Até mais, gente. Obrigadão, viu, Aguarde. professor? Até Até mais. mais. Valeu. Falou.